Amém, boa noite, Babi. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos aqui, nesse lugar tão especial. Amém? Lugar de encontro com Deus. E o pessoal batendo uma palma diferente aí, ó. Olha, eu gostei, viu? Quero aprender esse negócio. Não é? Os irmãos ouviram aí? Que interessante, né? Um bom acompanhamento. Bom acompanhamento. Graças a Deus. Bom estar aqui com os irmãos nessa noite. E hoje vamos dar continuidade àquele assunto que estamos falando nessa série de mensagens sobre os discípulos, o discípulo de Jesus. E hoje a terceira parte dessa série. Você já percebeu que o mundo tenta diariamente mudar os seus desejos, os seus pensamentos, os seus valores? Há sempre alguém que tenta impor, tenta mostrar, tenta pregar para nós outro valor, outra coisa importante, que na verdade entra em choque com aquilo que talvez nós aprendemos no passado, em casa, no lar, na família, ou mesmo na palavra de Deus. E uma pergunta que nos cabe a perguntar nessa noite é: a quem nos parecemos mais? Nos parecemos mais com o padrão do mundo ou com o padrão de Cristo Jesus? Se alguém pudesse filmar os seus pensamentos por 24 horas, no final dessas 24 horas, aquilo que apareceria na filmagem do seu pensamento seria algo mais parecido com o padrão do mundo ou mais parecido com o discípulo de Cristo Jesus? Pergunta cruel, não é? Mas para o cristão verdadeiro, sincero, é claro que deveria aparecer como um verdadeiro discípulo de Jesus. Romanos 12, versículo 2 diz: Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha. Que versículo forte. Que palavra poderosa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos nessa noite, ó Pai, a entendermos um pouco mais que ser discípulo de Jesus é algo melhor. É um estilo de vida muito superior, que nos permite a entender, a experimentar e a comprovar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Ó Deus, ajuda-nos a ter o entendimento que precisamos, por isso pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nosso coração. Nós abrimos o coração e a mente para receber a tua palavra agora, no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Ele nos ordenou algo muito significativo, que deveria ser um estilo de vida para nós, um modo de vivência. E sua ordem foi de fazermos discípulos. Sendo que Jesus, Ele próprio foi aquele que formou discípulos. Ele fala: agora eu estou indo o assunto aos céus, mas eu quero de vocês esse trabalho espetacular, esse extraordinário, o melhor trabalho que pode ser feito na face da terra, que é o de fazer discípulos. Amém? Mas antes de fazermos discípulos, nós mesmos precisamos ser discípulos de Jesus, discípulos verdadeiros, discípulos extraordinários.
Fazer discípulos é uma das coisas mais importantes porque leva as pessoas à salvação, leva as pessoas à transformação, é claro, pela obra de Deus. É a maneira de expandir o reino de Deus aqui na terra. Também é importante porque é uma ordem do Senhor na nossa vida. E será que nós temos sido impactados com essa ordem de Jesus de fazer discípulos? E qual impacto tem o ensinamento de Deus em que Ele nos diz que nós devemos ser verdadeiros discípulos dEle? Que impacto tem isso na sua vida? O fato é que nós vivemos numa cultura, e não é só no Brasil essa cultura, outros países, esse homem cristão que foi assassinado aí há uns dias atrás, eu ouvi uma mensagem que ele estava pregando na igreja que fala a mesma coisa. Eu ouvi hoje essa mensagem. E eu falei que interessante, parte da mensagem que nós vamos pregar hoje à noite fala disso, não é? Fala o quê? Que as pessoas não estão interessadas em seguir a Jesus, a ser verdadeiros discípulos de Jesus, dizem que seguem a Jesus, mas não seguem de fato, não têm uma vida transformada e seus valores não estão estreitados. Então trocaram a cruz pelo conforto, a obediência pela conveniência, o compromisso com a família cristã, com a igreja, a família espiritual, com programas, com coisas atraentes. Trocaram o chamado de Deus pela uma rotina de consumo na igreja, onde tiver a melhor oferta, é lá que eu estou. E essa nossa cultura evangélica, muitas vezes, pessoas podem dizer que seguem a Jesus, mas as suas escolhas mostram que não houve renúncias. E no seu estilo de vida, é evidente que não refletem, não se parecem com Jesus Cristo. Então, em tempos de tantas aparências enganosas, como é que a gente pode identificar um verdadeiro discípulo de Jesus? Como é que um discípulo de Jesus se parece? Nós não podemos nos acostumar ou nos contentarmos com o mero cristianismo cultural, parcial, superficial que nós observamos nesse dia. Porque, irmãos, a vida com Cristo é extraordinária. É extraordinária. É algo grande, maior, superior. E essa vida com Cristo, no nível superior, no nível extraordinário, numa outra dimensão, ela não acontece se não houver o discipulado. Se a pessoa não estiver, de fato, vivendo uma vida como discípulo de Jesus. Por isso, dividimos nessa série, uma série de 6 mensagens, que ela define um discípulo de Jesus, um discípulo extraordinário. Com Jesus, ela vive com o perfume de Cristo. Com Deus, ela vive em rendição. Com o mundo, ela vive em santidade. Consigo mesmo, ele vive com conhecimento e domínio do chamado. Com os outros cristãos, ele serve com excelência. E com os não cristãos, ele vive com amor genuíno. Tudo isso, nós estamos seguindo dentro de Romanos 12, do versículo 1 ao 21. E hoje nós vamos falar dessa questão que o cristão vive em santidade. A missão da igreja é transformar pessoas, a missão da IBAB, transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Jesus Cristo. Por isso que ali você vê anunciando Cristo
e edificando vidas. Todos nós queremos experimentar o maior de Deus, sim ou não? Amém? Todos nós queremos. Mas isso não significa que o caminho é fácil. É preciso renúncias, é preciso consagração. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,16, portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus pede uma vida de santidade. A palavra fala que sem santidade ninguém vai ver a Deus. E o texto que nós lemos, que fala para não nos amoldarmos a esse mundo. Mas o sistema que governa esse mundo, ele não é neutro. Ele tem uma força ativa e contrária aos princípios de Deus. E tem uma agenda própria que age a todo tempo, que tem os seus valores contrários. E age com sutileza, ele está infiltrado nas rotinas, está moldando a forma de pensar, capturando os afetos do coração das pessoas e pouco a pouco vai conduzindo as pessoas longe de uma santidade. E quem é amigo de Deus, a palavra de Deus diz que não pode ser amigo do mundo. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Jesus fala, ou vai amar um ou vai amar o outro, não é? A palavra é clara nisso. E nós não podemos nos conformar com os sistemas desse mundo, com os seus valores, e nem permitir que nós sejamos moldados pelas vaidades, paixões, ambições que governam aqueles que não têm Jesus. Como acontece a troca da amizade do mundo para a amizade com Deus? Você já parou já mergulhou num pensamento mais fundo disso aí? Como que essa troca acontece? Irmãos, deixa eu colocar, talvez você já ouviu de várias formas, mas eu vou colocar de uma outra forma. Só quando os olhos se abrem para a beleza da glória de Cristo, é o que o coração, então, quando o coração perde o encanto para as falsas promessas do mundo. Uau! Os olhos se abrem, significa ter uma revelação, ter um entendimento real, um entendimento profundo de quem Jesus é, da sua grandeza, do seu amor, da sua santidade, do seu poder, da sua graça, do seu propósito amoroso para a nossa vida, do seu sonho que Ele tem para nós. Então, quando nossos olhos se despertam para isso, e nós começamos a enxergar pela fé a beleza da glória de Jesus, quem Jesus é na sua plenitude, a obra da sua morte e ressurreição, o seu amor incondicional, a sua majestade divina, essa visão gera um encanto de satisfação e alegria em nós, que leva o nosso coração a não desejar mais as coisas do mundo, mas desejar essa glória maior, esse Deus. O coração então perde o encanto pelas falsas promessas. O mundo oferece prazeres, conquistas, status, bens materiais que parecem satisfazer, mas são enganosos e passageiros. Acaba nos traindo. Mas atenção, enquanto o coração humano não conhece algo maior, ele se agarra a isso. Pegou? Esse algo maior é Cristo. Então, quando esse coração, ele vislumbra tudo que está na glória de Cristo, tudo que está em Cristo, e tudo que ele tem em Cristo, então o seu coração facilmente
se desliga das coisas do mundo e se entrega, se rende totalmente a Deus. Aí ele descobre a grandeza de Cristo, se enche dessa alegria, dessa glória, de coisas superiores. E o brilho do mundo se torna fosco, pálido, e não tem mais sedução na nossa vida. É forte isso, irmãos. Isso é coisa para você escrever e guardar. Porque aqueles que ainda estão inclinados para coisas do mundo e se dizem cristãos, eles ainda não viram a grandeza da glória que há em Cristo. Porque quando vem, eles não trocam. Ninguém troca algo superior e maior por algo tão inferior e efêmero. E isso está em Cristo Jesus. Então, a partir desse vislumbre, a renúncia para ser um discípulo de Jesus e seguir de fato a Jesus Cristo, já não é um grande problema. É sacrificial? Sim. Mas é cheio de alegria, cheio de prazer, e a rendição não é problema. Quando muitos deixaram Jesus, porque não entendiam da glória de Jesus e da bênção que tinha em seguir Jesus, e esses foram embora, Jesus olha para seus discípulos e pergunta: e vocês vão embora também? E note a resposta dele. Eles não falam para onde iremos. Eles dizem: Senhor, para quem iremos? Porque ele entendeu que não é um lugar, não é uma posição, não é algo a ser conquistado, mas é a pessoa de Jesus que é o mais importante. Que grandeza tem nisso, irmãos, quando nós entendemos. Você já teve essa experiência de entender isso, de captar isso, de saber que você tem em Cristo Jesus algo tão superior, que nada nesse mundo mais é tão importante como seguir a Jesus, como verdadeiro discípulo de Jesus, porque as outras coisas perdem o brilho. Por mais que o mundo mostre as suas luzes e fala: olha aqui, você está perdendo isso. Você olha e fala: isso? De forma alguma. Olha o que eu tenho em Cristo Jesus, eu não largo por nada. Nós sabemos que os valores do mundo têm se infiltrado em muitas culturas. E eu digo cultura de igreja. Às vezes de uma maneira sutil, de outras formas bem visível. O resultado é que essa comunidade, em vez de formar discípulos apaixonados por Jesus, acaba formando pessoas, um cristianismo muito raso, distorcido e consumista. Vamos dizer até antropocêntrico. E esses falsos valores se manifestam de várias formas. Eu vou mostrar algumas delas para os irmãos, bem rapidamente. Jesus é tratado como acessório e não como centro. Então Jesus é aquele que me abençoa, que me ajuda a conquistar, me faz ter sucesso, me faz prosperar. A igreja passa a ser vista como um espetáculo, em que ela promove culto, mas não promove o discipulado, não promove consagração, transformação de vida. A pregação se torna apenas motivacional. O cristianismo é vivido de forma consumista. Pessoas vão apreciar a apresentação, o grupo, o show,
sei lá mais o que é oferecido. Mas, em vez de ter parte na comunhão, na formação um do outro, a liderança é usada para a autopromoção. Os relacionamentos se tornam superficiais e frágeis. Então vem a advertência para esses, lá de Hebreus 3, 7, 8, 12, 13. Por isso o Espírito Santo diz hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando puseram à prova no deserto. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que o desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Vamos observar então algumas marcas onde o crente, o discípulo de Jesus, vive em santidade. E como eu disse, eu quero colocar de uma forma diferente, porque de outras formas você tem ouvido bastante. Então vou colocar de outro jeito uma verdade espiritual. A primeira delas é: seja fiel a Deus e rejeite as ofertas de Satanás e do mundo. Mas a explicação vem de outra forma. Se eu perguntasse a quem devemos a nossa lealdade, creio que todo mundo iria dizer: a Deus. E é verdade, né? Mas na verdade não é bem assim que acontecem as coisas. Eu vou dizer: depende de quem nós amamos mais. A quem amamos mais, a isto vem a nossa lealdade. A grande pergunta na santificação não é o que eu devo ou não devo fazer, e sim o que ou quem eu realmente amo. Quando eu defino isso, aí nós vamos saber definir santidade ou não. O que você ama mais? Que o mundo oferece? Seus próprios desejos carnais, no caso? Ou você ama mais a Jesus? Mais as coisas materiais, mais os prazeres, mais a você mesmo, mais a sensualidade, mais o reconhecimento, mais o aplauso, mais os likes na rede social, mais a promoção dos homens, mais o seu apetite carnal, mais as fantasias, mais os relacionamentos de codependências, ou a Jesus? Veja que um dos discípulos que amava Jesus, João, ele diz em 1 João 2, 15 a 17: não amem ao mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João ressalta então as forças que atuam dentro de nós contra a vontade de Deus. E as coisas que atuam no mundo, que nos apelam. Então nós queremos prazer, que é o sentir. Nós queremos o possuir, que é nos assegurarmos. Nós queremos o poder, que é o ser. E o apelo de Paulo em Romanos 12, 2, é que para que abandonemos a cosmovisão distorcida do mundo de sentir, possuir e ser, para entender qual é a vontade de Deus. Amém? Mas se não entendermos esta
outra cosmovisão de Cristo, essa outra realidade mais profunda, mais bela, mais alta, nós nunca vamos ser convencidos a abandonar as propostas do mundo. Talvez eu estou falando de um jeito que tem que pensar um pouco mais. Mas há uma coisa tão profunda nisso. A transformação radical em nossa vida nasce a partir daquilo que verdadeiramente amamos. Por isso Mateus 6:21 fala: aonde está o tesouro, ali também está o teu. Se você viu a grandeza, o tesouro precioso que é Cristo Jesus, aquilo que na parábola Jesus fala, olha, se alguém encontra um tesouro no campo, ele faz de tudo para adquirir aquilo lá. E da pérola, ele faz de tudo para tê-la. E o tesouro é Jesus, essa pérola é Jesus. E quando nós vislumbramos, entendemos, temos essa visão espiritual da grandeza do que Ele é e do que temos nele, nós botamos então o nosso coração, porque Ele é precioso. Quem é que você realmente ama? De verdade. Então, a primeira coisa é isso. Para viver plenamente uma vida de santidade, seja fiel a Deus e rejeite as ofertas desse mundo. A segunda é, revise a sua dieta espiritual. Romanos 12:2, na segunda parte, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos nós que permitimos que Deus transforme a nossa vida. Se nós não permitirmos, a transformação não acontece. O texto ele fala sede transformados. É um ato que nós fazemos. Porque depende de nós. E verdade depende de Deus. Mas Deus não faz a obra se nós não nos submetermos a Ele, não tivermos o desejo que Ele transforme a nossa mente. Mas nós precisamos buscar isso em Deus. Então, com o Espírito Santo e a sua palavra, Ele vai trabalhando em nós e Ele vai mudando a nossa mente. E nós vamos compreendendo, o Espírito Santo vai nos ensinando, a sua palavra vai nos ensinando, e nós entendemos a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. A nossa mente muda, a nossa mente é transformada. E isso é uma maravilha para nós. Sem a nossa parte, a nossa motivação, isso não acontece. Você não lê a Bíblia, você não quer saber a direção do Espírito Santo, você não quer ouvir a voz de Deus. Agora Deus está sempre atuando nos seus filhos, Ele sempre fala, o Espírito Santo está sempre trabalhando. E a palavra de Deus está disponível em várias versões, em várias cores, digital ou escrita no papel. Está aí. Está preservada e você pode fazer uso dela. Agora, irmãos, note isso. A nossa mente é um campo de batalha. E o que ganha a nossa atenção, ganha também o nosso coração. E segundo a palavra de Deus, na perspectiva dela, a mente é o centro da nossa vida. Claro, ela forma as nossas convicções, nossos desejos, nossas percepções e as nossas decisões. A mente é o portal da transformação. Note isso. Por exemplo, a mente vem o sentimento, a vontade, as ações, o comportamento, os hábitos, o caráter. Tudo vem do pensamento. E a mente é o alvo principal de Satanás. Ele é o pai da mentira. A mentira é algo pregado, um valor, um ensinamento, seja o que for, que não é verdade, mas passa pela mente. Aí a mente acredita ou não.
E essa é a estratégia de Satanás. Olha, eu vou falar isso, você vai descobrir do que aconteceu essa semana, você vai ver isso. Você sabe do grande fato que aconteceu essa semana aqui no Brasil? Sabe? E olha como são astutas as coisas. Essa estratégia. Semear falsas narrativas, distorcer a realidade e manter pessoas cativas e enganos. Quando eu estava estudando essa semana a palavra, eu escrevi sobre isso. Aí eu olhei direito. Espera um pouco. É exatamente isso que nós estamos vivendo, né? É semeada uma falsa narrativa, distorce a verdade e mantém pessoas cativas nesse engano. Antes de Satanás destruir a vida da pessoa, ele corrompe a forma dela pensar. Porque então a pessoa vai para a destruição. Se a mente do homem, do cristão, não for corrompida pelo engano, ele não se desvia para o mal. Ele não vai à destruição. Por isso a palavra de Deus diz: sede transformado no vosso modo de pensar. Mas nós somos transformados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, pelo relacionamento de Deus. É Ele que faz essa. Nós não podemos fazer nós mesmos, porque nós somos caídos. Nós não temos essa capacidade. Por isso, a mente precisa ser cativa a Cristo Jesus. E há um texto que Paulo fala sobre isso. Em 2 Coríntios 10, 5, levando cativo o vosso pensamento à obediência a Cristo Jesus. E nós precisamos ser sábios o suficiente de saber que levar cativo o nosso pensamento a Cristo Jesus não é nos tornarmos escravos. Muito pelo contrário. É nos libertarmos dos enganos, da mentira, dos falsos valores, de tudo aquilo que destrói a nossa vida. Aleluia! Essa é a verdade. Isso significa não nos submetermos ao raciocínio, aos ensinamentos desse mundo, mas à verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Por isso, o verdadeiro discípulo, ele não apenas muda a sua conduta, mas antes disso, ele muda a sua mente, o seu modo de pensar. E quando ele muda o seu modo de pensar, a sua conduta é diferente. Então a vida cristã não se resume em eu ficar tentando mudar a minha vida. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, isso aqui. Esse não é o caminho, isso vai ser peso. Quando a sua mente muda, quando ela é transformada, a ponto de entender a vontade de Deus, a grandeza disso aqui, isso não é mais peso. Eu não tenho que mais nada aqui não é mais a história. Isso flui na minha vida. Eu não consigo me mudar, mas é o Espírito que faz isso. E essa é a nossa parte, abrir espaço para a voz do Espírito, da palavra de Deus, do relacionamento com Deus. Você só será capaz de resistir às mentiras do diabo, às propostas desse mundo, se estiver com a mente renovada, revestida de Deus. Amém? Glória a Deus. Portanto, é importante rever a nossa dieta espiritual. Está vendo isso? Esse renovar a nossa mente tem tudo a ver com aquilo que você se alimenta espiritualmente. Quando a palavra de Deus, o Espírito de Deus está na sua vida, seu relacionamento está com Deus, sua mente vai sendo transformada. E sua vida vai mudando, do interior para fora. Você é abençoado. E por último, reconhecer esse discípulo que vive em santidade, ele conhece e desfruta. Eu falei em parte sobre isso já na primeira parte
primeira mensagem, que ele reconhece e desfruta da bondade de Deus para a vida dele. O versículo fala, terceira parte do versículo, a fim de que experimentem. Note aqui. Experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, santidade não é o que não pode, mas o que pode. Você vê diferente. Você vê diferente. Lá fora que não conhece Deus, fala, não, na igreja não pode. Você fala, não, é o contrário. É o que pode. Santidade não é o que deixamos, mas o que abraçamos e ganhamos. Santidade não é apenas cair, né? Não cair. Santidade não é apenas não cair, mas aprender a caminhar de pé, ficar de pé e a voar. Santidade não é só fugir da mentira, mas é habitar na verdade. Eu não preciso ficar pensando, eu não posso mentir. Eu não minto porque eu habito na verdade. Santidade não é só dizer não, mas é aprender a dizer sim. Santidade não é apenas evitar o mal, mas é fazer o bem. Santidade não é só rejeitar os desejos da carne, mas é experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Uau! Quando você tem esse relacionamento com Deus, quando você vislumbra a glória de Cristo e o que nós temos em Cristo Jesus, então, irmãos, a vida de discípulos de Jesus, ela muda de contexto. Ser discípulo de Jesus não é mais peso, é alegria. Não há um lugar melhor ou alguém melhor para nós irmos, a não ser em Cristo Jesus, no relacionamento com Ele. Nós cantamos, em teus braços eu descanso. Nós vamos a Jesus. A bondade de Deus, diz aí o versículo, conheceres a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Por quê? Porque conduz a vida à abundância, que protege. A bondade de Deus, ou a vontade de Deus é perfeita, porque ela leva a viver dentro do propósito de Deus para a nossa vida, que nos leva a um potencial maior, a um estilo de vida melhor. A vontade de Deus é agradável porque ela não oprime nem destrói, ela gera paz, bem-estar, satisfação profunda na nossa alma e nos liberta de tormentos, de mentiras, de prisões e perseguições. Lembrando na primeira mensagem, se você entender a profundidade, a grandeza daquilo que está na bondade de Deus para a nossa vida, o quanto Ele é bom para nós e o quanto Ele quer agir num propósito perfeito para a nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós não teremos problema nenhum em buscar a santidade, em buscar a vida com Deus, a ser um discípulo de verdade de Jesus. O resultado da transformação da nossa mente, de buscarmos a ser esse discípulo extraordinário de Jesus, é que nós vamos, diz a palavra de Deus, experimentar. Significa desfrutar isso na vida continuamente. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e essa nos leva a uma vida de bem-aventurança. De bem-aventurança. Nos leva em recompensa em acertar o caminho. Portanto, meus amados irmãos, nós temos o apelo aqui de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, uma das coisas
além de ser o perfume de Cristo, além da renúncia, precisa viver em santidade. Mas se dissermos, viva em santidade, para muitos pode parecer um peso enorme. Como que é difícil viver em santidade. Aí vai descrever todas as coisas. Mas é porque o coração ainda está preso em algumas coisas que gosta, e é contrário daquilo que Cristo pede para viver em santidade, então ela fica presa, ela tem algum amor junto. Mas quando Cristo é todo o amor dela, e quando ela entende a grandeza de Cristo, e o presente maior, a glória maior, a bênção maior, tudo maior que há em Cristo Jesus, viver em santidade é um prazer, é uma busca do coração que não tem peso. A pessoa não olha assim, eu estou perdendo aquilo, porque eu sou um crente, sabe? Eu estou perdendo aquilo lá. Ela não entendeu nada da vida cristã. Porque ela não viu Jesus ainda, como verdadeiramente Ele é. Não entendeu o que ela tem em Cristo Jesus, o tesouro que ela tem. E o seu coração ainda está preso a alguns amorezinhos. Então decida, a partir de hoje, eu tomo a mão de Jesus e renuncio à carne, renuncio ao mundo, e eu sigo a Jesus de todo o meu coração. Eu não troco nada desse mundo por aquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Nenhuma luz desse mundo vai me atrair, porque eu vejo que a luz do que eu tenho em Cristo Jesus, o que eu tenho nele é muito maior, duradouro e recompensador do que o mundo pode oferecer. E eu decido de hoje que eu me rendo completamente a Jesus. E eu de coração alegre me entrego à santificação a Jesus. Porque eu quero, de fato, ser um discípulo extraordinário de Jesus. E esse meu querer está baseado no vislumbre de quem Cristo é, do que Ele fez para mim, dos propósitos que Ele tem para a minha vida, desse Deus e Pai amoroso que Ele é. Portanto, eu me consagro como discípulo de Jesus. E você? Qual aqui você abraça hoje à noite? Estamos falando nessa série de sermos discípulos extraordinários de Jesus. E eu, como boca de Deus aqui, que eu sei que é a palavra dele, eu posso falar isso, eu te desafio também a ser um discípulo extraordinário de Jesus. Não significa que nós não erramos, que nós não tropeçamos, não é? Que nós não temos que alinhar a nossa vida. Não significa que é fácil, não é? Que é uma luta contra. Mas significa que nós vamos caminhar em vitória em Cristo Jesus. Então, faça isso. Reveja, feche os seus ouvidos e os seus olhos pelos apelos desse mundo, pelos enganos, pela mentira do diabo. Ouça a Deus. Reveja a sua dieta espiritual, para que haja uma transformação na sua mente de verdade. E foque os seus pensamentos, vislumbre a bondade de Deus. Deus diz, porque eu que sei os planos que eu tenho para você. São planos de paz, são planos de fazer-vos bem e não mal. São planos de prosperar a sua vida. Quando eu entendo, Deus é bom,
Sempre bom. Cantamos isso aí também hoje à noite. Não é? Da bondade de Deus. Quando eu entendo isso, é muito mais fácil seguir Jesus com alegria. Para os discípulos de Jesus, nos dias de Jesus, houve dificuldades. O apóstolo Paulo foi preso, apedrejado e morto. Outros crucificados, apedrejados, mortos pela espada, não é? E coisas assim. A luta, a dor, há. Mas há uma alegria tão grande e um prazer tão grande em viver a vida e cumprir o propósito de Deus, que nem a espada assusta. Uau! Nem a espada impede. E nós somos chamados a viver um estilo de vida dessa forma. Por isso esse tipo de mensagem, ela não é popular no evangelho de hoje. Porque está falando de entrega, de consagração, de santidade, sabe? De coisas assim. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus para você e para mim. A palavra que traz vida, que traz prosperidade. E nós decidimos seguir a Jesus. Amém? Eu olho aqui todos vocês, eu acredito que não tem ninguém aqui, creio eu, que não conhece Jesus como Salvador. Eu acredito que nós estamos falando com todos aqui, são verdadeiros discípulos de Jesus. Mas se há alguém que está aqui, ou está participando virtualmente desse culto, eu quero deixar uma palavra, para que você abra seus olhos e vislumbre aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, e a vida eterna que Ele oferece àquele que consegue ver que é pecador, que o pecado condena, mas que Jesus é o Salvador e que Ele salva aquele que vai a Ele com o coração aberto, pedindo para perdoar e salvar. Então, se você está nessa condição, receba Jesus hoje à noite. E você, como crente em Cristo Jesus, quem sabe é um momento muito especial para você orar a Deus e falar: Senhor, eu quero ser esse discípulo extraordinário. Ajuda-me a mudar meu pensamento. Talvez há um pensamento errado, um amor errado, fora de lugar, que está me impedindo de ser esse discípulo. Bem, amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela palavra, pela exortação que o Senhor nos dá, pelo ensinamento, pelo encorajamento. Fala aos nossos corações, nos trazendo a convicção daquilo que precisa ser mudado ou acertado, realinhado na nossa vida, ou até mesmo confessado. Nós queremos ser discípulos do Senhor de verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos cantar